Fortaleza, capital do estado do Ceará, uma das pérolas do Nordeste do Brasil, destino preferido dos turistas. Sua posição geográfica favorece a trajetória daqueles que desejam visitar diferentes cenários do Ceará e atrações de todos os outros estados da região. Chegando em Fortaleza, percebemos que o mar e o sol são abundantes. A história da cidade remonta a 1603, quando o Forte de Santiago e o vilarejo da Nova Lisboa foram fundados pelo açoriano Pero Coelho de Souza. Depois de algumas décadas da invasão pelos franceses e holandeses em 1654, os portugueses retomaram o território e fundaram a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção e o atual centro histórico ao redor da fortaleza. O nascimento da cidade é datado para 13 de abril de 1726, quando o número de habitantes alcançou os 2.000. Sua vila foi elevada à cidade em 1823 por Dom Pedro I, quando foi denominada Fortaleza de Nova Bragança e designada capital do Ceará. A partir dessa data, o desenvolvimento da cidade não parou. Durante a Segunda Guerra Mundial, a indústria se desenvolveu muito e Fortaleza tornou-se uma metrópole. A cidade sempre ofereceu vida cultural diversificada. Um dos centros culturais da atualidade é o imponente complexo Centro Dragão do Mar, localizado no ambiente colonial a algumas centenas de metros da praia de Iracema. Na praia de Iracema estende-se ponte metálica, onde até 1940 ocorriam embarque e desembarque de pessoas e mercadorias. Após essa data, tornou-se um ponto de encontro favorito da cidade, de onde se pode admirar o mais espetacular pôr do sol e a maravilhosa vista da cidade. A praia de Iracema é imprópria para o banho. No entanto, é preferida pelos turistas por encontrarem os cafés, clubes e restaurantes mais badalados da cidade. Já estamos na Praia do Meireles, na Avenida Beira-Mar, vizinha da Praia de Iracema. Sob todos os aspectos, essa é a praia mais elegante e mais visitada, onde se encontram os melhores hotéis da cidade e o mais largo e agitado calçadão, com diversas atrações, embora suas praias não sejam as melhores para o banho, pela proximidade do porto. Continuamos nosso passeio ao longo da praia, pela Praia do Mucuripe, rumo ao destino principal, Praia do Futuro. Antes de chegar à praia, vamos dar um passeio pela feira de frutas locais, como a seringuela e a acerola.
Chegamos ao paraíso dos sonhos dos banhistas, a Praia do Futuro. Seus 8 quilômetros de água limpa, grandes ondas e boa infraestrutura caracterizam essa praia, preferida de Fortaleza. A Praia do Futuro espera os amantes do mar no agradável clima tropical, com brisa constante, pura e fresca durante todo o ano. Depois da praia, não podemos deixar de caminhar pela Avenida Beira-Mar, apreciando a feira de artesanato. Admirando e adquirindo diferentes obras de arte, podemos ouvir o som exótico do atabaque e do berimbau. A 80 km de Fortaleza, indo em direção sudeste, a primeira parada na mais linda praia de Beberibe, Morro Branco. Conhecida pelo ambiente tranquilo, água cristalina e principalmente pelas curiosas falésias coloridas ao longo da extensão da praia, nas quais a erosão causada pelas chuvas e vento permanente do mar desenha labirintos monumentais em constante movimento. As falésias são dominadas pela cor vermelha,
mas observando-as de perto podemos distinguir 12 cores distintas em suas camadas, tingidas naturalmente. Hábeis artesãos, usando essas diferentes cores de areia, reproduzem coloridas paisagens em garrafas, especial obra de arte de grande sucesso entre os turistas. Continuando nosso passeio em direção sudeste, a 167 km de Fortaleza, encontramos Canoa Quebrada, vila de pescadores escondida entre as falésias. Foi descoberta pelos hippies nos anos 70, quando o turismo substituiu a pesca, única atividade dos habitantes até então, acabando com a paz e a tranquilidade do local. Os hippies estão com mais de 50 anos, mas o lugar continua atraindo, de toda parte do mundo, aqueles que gostam de liberdade. O dia transcorre rápido e mesmo depois do pôr do sol, na rua principal, pode-se encontrar muito divertimento e uma cozinha internacional. O ideal é ficar 1 a 2 noites para apreciar as belezas naturais ao redor da cidade num passeio de jangada ou de buggy. 10 minutos de buggy, de canoa quebrada, pela praia aparecem as falésias similares às de Morro Branco. O lugar é chamado pelos moradores de Garganta do Diabo, por causa da água fresca que brota das paredes.
Retornando à canoa quebrada, visualizamos as extraordinárias esculturas nas paredes de areia adornando a frente da pousada Refúgio Dourado. Após essa visita ao museu a céu aberto, de autoria do artista local Toinho, nos despedimos da costa leste do Ceará. Ficamos maravilhados com a beleza natural e quietude de Jericoacoara, uma antiga e remota vila de pescadores, 300 quilômetros a noroeste de Fortaleza. Embora turistas cheguem de diversas partes do mundo, a paz permanece preservada, talvez por ter sido declarada, em 1984, área de proteção ambiental. Em 2002, para valorizar esse status e garantir sua preservação, essa região foi instituída Parque Nacional, uma região de 8.400 hectares, delimitada 10 km a leste de Jericoacoara pela Vila de Pescadores Preá, 5 km a oeste pelo rio Guriú e 5 km ao sul pela larga faixa de dunas de areia ao longo das águas frescas da lagoa de Jijoca. Uma das mais excitantes vistas de Jericoacoara é a Pedra Furada, para onde nos leva uma caminhada de 45 minutos. 3 km a leste da vila, pela praia na Maré Baixa, única área de rochas íngremes na região. Barcos não conseguem ancorar por causa das rochas submersas por toda a volta. Se a caminhada não é apreciada, a Pedra Furada pode ser encontrada rodeando-se a praia rochosa de buggy e caminhando 500 metros. A espetacular imagem da Pedra Furada nos faz imaginar quantos anos foram necessários para as ondas esculpi-la naquele enorme bloco de pedra. A vista é ainda mais estonteante em julho, quando é possível ver o pôr do sol no mar através da cavidade. Boquiabertos, retornamos a Jeri, de buggy, é claro. Não espere encontrar caminhos asfaltados ou de bom estado, porque construir rodovias aqui é proibido por lei. Veículos motorizados não devem trafegar pelas dunas de areia. Para transportes, os visitantes podem contratar motoristas de buggy que encontrarão todos os caminhos pelas montanhas de areia.
Jeri, como os moradores denominam esse oásis, nos espera com a maior tranquilidade, apesar dos rituais preparativos para o pôr do sol já terem iniciado. A atmosfera para o evento será criada pelos membros da Associação dos Capoeiristas, que também ensinam aos visitantes de toda parte do mundo sua arte de movimento. Em vários pontos de Jeri, reúnem-se as pessoas que não querem perder o maravilhoso pôr do sol. Na enorme duna do pôr do sol, na orla da praia, qualquer um que deseje assistir ao sol, se pondo no mar, sempre encontrará um lugarzinho. Enquanto o sol desaparece no horizonte, numa cena espetacular, as luzes vão se acendendo nos bares da orla e os momentos de deleite se estendem até o amanhecer. O espetáculo continua quando não há nuvens, deixando as pessoas fascinadas com o incrível brilho do céu tropical cheio de estrelas. Saber chegar no seu melhor momento, e ficar juntos dentro horas, tudo ali às claras, deixa crescer até romper o amanhã. A partir de Jeri, podemos realizar passeios memoráveis nas praias e dunas vizinhas, conhecendo a intocável natureza em direção a oeste, a caminho de Tatajuba. Na praia do Mangue Seco, encontramos pescadores arrumando suas redes usadas no arrastão. A Praia do Mangue Seco encontra-se a 3 quilômetros de Jericoacoara. Aqui, podemos perceber a triste força autodestrutiva da natureza que seca os mangues, cobrindo-os com a areia das dunas. A 5 quilômetros de Jeri, alcançamos o rio Guriú. Atravessando o rio de balsa, num curto passeio de barco, percebemos a rica fauna nas margens que o mangue esconde, variedade de caranguejos, entre outros.
Olha só! Os olhos perspicazes do nosso guia notou um cavalo marinho, totalmente camuflado. Continuamos nosso passeio para Tatajuba, uma vila de pescadores soterrada pelas areias das dunas. Nesta área em que estamos passando, um dia existiu uma vila de pescadores chamada Tatajuba, que nos meados dos anos 70 foi coberta pelas areias das dunas em poucos dias. As ruínas das paredes ainda podem ser percebidas. Os habitantes construíram a nova Tatajuba do outro lado do Grande Lago. O lago é alimentado pelo rio Tatajuba nas estações chuvosas, de janeiro a julho. Durante esse período, a areia acumulada é levada de volta ao mar pelo rio. Há várias dunas e lagos, continuamente mudando seus tamanhos ao redor da nova Tatajuba. A duna do Funil é particularmente conhecida pelo esquibunda. Parece um fechado funil onde se pode escorregar e cair diretamente na água acumulada, nas estações chuvosas. A Lagoa Torta, com certeza é uma das lagoas preferidas de água doce na região de Tatajuba. A água é agradável para o banho e prática de esportes. Você pode se deliciar com os frescos frutos do mar, deitado nas redes suspensas por palafitas na água. Durante o amanhecer da não menos visitada Lagoa da Tijoca, despedimos-nos de Jericoacoara. Temos certeza que o Parque Nacional de Jericoacoara não será facilmente esquecido. De fato, já estamos planejando o retorno. Até breve, Jeri.
A próxima parada em nosso itinerário é Natal. Uma linda cidade cheia de pessoas felizes e hospitaleiras, onde há sempre o sol brilhando e águas do mar. Natal, outra pérola do Nordeste do Brasil, capital do Rio Grande do Norte. Em virtude do clima ideal e da localização geográfica, é um dos mais populares destinos dos brasileiros nas férias e dos estrangeiros também. A cidade e sua região formam um verdadeiro paraíso para os turistas, oferecendo facilidades para uma gama de atividades, incluindo esportes e relaxamento. Considerável infraestrutura tem sido construída para atender às demandas do turismo, oferecendo oportunidades de trabalho aos habitantes. Muitas praias, dentro e fora da cidade, aguardam os visitantes no verão sem fim. Uma das mais populares da cidade é a Praia dos Artistas, próxima ao centro da cidade, e a Praia de Ponta Negra, 15 km ao sul do centro. Natal é uma das cidades mais antigas do Brasil. Foi fundada num dia de Natal, 25 de dezembro de 1599, motivo pelo qual se chama Natal. A fundação de Natal ocorreu quase que simultaneamente à construção da Fortaleza dos Reis Magos, iniciada pelos portugueses do lado direito da foz do rio Potengi no Dia dos Reis Magos, 6 de janeiro de 1598. Primeiro utilizou-se taipa e mais tarde pedra, trazida de Portugal ao longo de 30 anos, período que durou a construção. Em 1633, foi dominada pelos holandeses por 21 anos, inclusive a cidade. A Fortaleza dos Reis Magos é parte da herança histórica mundial e é uma das construções históricas melhor preservadas do Brasil. Fica aberta para visitação pública diariamente. A prisão da cidade, construída no século XIX, foi usada até os anos 70. Desde 1988, entregou a herança histórica do Estado. Hoje, com as celas reformadas, abriga uma permanente feira de artesanato chamada Centro de Turismo, onde os produtos de rica tradição folclórica do Nordeste estão disponíveis.
No centro da cidade, a igreja matriz de Nossa Senhora da Apresentação foi construída onde se localizava a igreja mais antiga de Natal, destruída pelos holandeses em 1654. A terceira igreja da cidade é de Santo Antônio, de estilo barroco, construída em 1766, também se localiza no Centro Velho. A agitada vida noturna da cidade concentra-se em duas praias, na Praia dos Artistas e na Ponta Negra. Moradores locais e turistas de todas as idades encontrarão incontáveis bares e restaurantes que permanecem abertos até altas horas da madrugada. Nos bares com músicas do forró, música mais popular está sempre presente. Você vai ser meu amor, você vai ser meu amor, e eu vou ser o seu amor. Seria bem eu lhe deixasse. Quando você me encontrar, meu coração vai lhe falar. Meu coração não tá cegando, é só você acreditar. Eu vou lhe deixar quando te vejo. O meu desejo é quando te abraçar. O seu coração é nesse beijo. É desse jeito que a gente vai se amar. Eu vou lhe deixar quando te vejo. O meu desejo é quando te abraçar. É nesse beijo, é desse jeito que a gente vai se amar. Meu senhor, me dê licença. Na esquina da Rua Pode, com a Avenida Prudente de Moraes, a casa de show folclórica Zé Astrais tem recebido público desde 1983. Exceto aos domingos, espetáculos de alta qualidade são apresentados das 8 da noite até meia-noite, e enquanto se aprecia a dança e a música do Nordeste. Lembranças folclóricas também podem ser adquiridas. Capoeira é só pra homem. Quem vai dizer capoeira é só pra homem? Mas não é capoeira é pra homem e mulher. Mas não é capoeira pra homem e mulher. Eu disse, mas não é capoeira pra homem e mulher. Mas não é capoeira pra homem e mulher. Ô, tindolelê, capoeira é capoeira e ele joga com você. Tindolelê, capoeira é capoeira e ele joga com você. Ô, tindolelê, capoeira é capoeira e ele joga com... Opa! Mas pra cama tem embaixo, e pra cama tem embaixo. Oh, yeah! Tchá! Axé Brasil! Natal oferece excelentes oportunidades para um dia inteiro de atividades. Chegamos à popular praia de Pirangi do Norte, 10 km ao sul da Ponta Negra, onde o maior cajueiro do mundo pode ser visto. A
copa da árvore tem 8.500 metros quadrados e foi provado geneticamente que todos os galhos pertencem a uma única raiz. O enorme tamanho é o resultado de uma mutação natural. A árvore dá 60 mil castanhas de caju por ano, que podem ser apreciadas pelos visitantes. De Pirangi, leva-se 1 hora de buggy para chegar à Praia da Pipa, a praia mais bonita do pequeno estado do Rio Grande do Norte. Exatamente como uma canoa quebrada, o pitoresco vilarejo dos pescadores foi descoberto pelos hippies nos anos 70 e desde então tem atraído milhares de turistas de toda parte do mundo para a tranquila e bonita natureza. A maioria deles não consegue resistir à tentação desse paraíso terrestre e se estabelecem aqui, participando do desenvolvimento da indústria do turismo. Todos podem encontrar um lugar ou atividade que estão procurando, dentro ou fora da vila. Ao redor, tem inúmeras vistas naturais que faz parte da Pipa, a preferida costa do sul. Há praias menos frequentadas, quase selvagens. No centro, a praia mais cuidada é a Praia de Pipa. É ideal para aqueles que querem passar o tempo relaxando confortavelmente em ambiente familiar. Na maré baixa, a água morna nas bacias, formada entre as rochas, é divertimento para as crianças pequenas e seus familiares. Um pouco mais adiante, além das rochas, corajosos surfistas estão se divertindo nas ondas. Particularmente, por causa deles que esse maravilhoso lugar foi colocado no mapa turístico.
Com a maré cheia, podemos realizar um curto, mas memorável passeio de barco, até uma praia vizinha na Baía dos Golfinhos. Os golfinhos são muito amigáveis por natureza, assim podemos nadar perto deles. Pipa, parte do município de Tibau do Sul, é lembrada como uma das mais lindas e frequentadas praias do Brasil. Uma reputação ganha não apenas pelo colorido maravilhoso da natureza, mas também pela infraestrutura de qualidade internacional. Como é demonstrado nessas cenas, homem e arquitetura também vivem em contato com a natureza. A animada vida noturna da cidade em Pipa é concentrada na rua principal e em algumas poucas ruas vizinhas. A feira de rua é rica em produtos feitos à mão e seja o que for que estiver procurando, você pode ter certeza de encontrar em uma das barracas. Nos menus dos restaurantes, são apresentadas as cozinhas francesa, italiana, japonesa e, é claro, a tradicional cozinha brasileira.
É tempo de deixarmos Pipa. Apesar da paisagem que mostramos desse lugar sagrado da ecologia estar longe de representar tudo o que ela tem a oferecer. Há aproximadamente 4.000 bugs correndo por Natal, a maioria deles a serviço dos turistas. Esses veículos, especialmente planejados e fabricados para correr na areia, são indispensáveis para o transporte nas dunas e praias ao redor de Natal. Nosso próximo passeio de bug nos levará à costa norte de Natal para ver as mais lindas e maiores dunas e os lagos de água fresca escondidos entre elas. A verdade é que você simplesmente não pode perder esse programa, se você está atrás de atrações excitantes. Atravessando o rio Potenge, estamos indo a Genipabu, a 25 km do centro de Natal. Um lindo cartão postal da cidade. As enormes dunas imóveis de Genipabu são preservadas. O parque ecológico só pode ser visitado por motoristas de bug registrados, que estão familiarizados com o movimento das dunas causados pelos constantes ventos do mar. Vamos realizar uma pequena parada no topo das dunas, onde nos surpreendemos com a maravilhosa vista do mar. A paisagem é enriquecida pela passagem de um dromedário trazido das Ilhas Canárias. Nossa jornada continua e atravessamos o rio Ceará Mirim numa balsa. A próxima praia a alcançar é a praia de Pitangui. A baía rodeada por uma proteção de rochas oferece um seguro banho até mesmo para as crianças. Próxima praia, encontramos um verdadeiro paraíso para as famílias, a Lagoa de Pitangui.
Para os mais aventureiros, a Lagoa de Jacumã pode ser o lugar certo para aumentar o nível de adrenalina. A atração da lagoa é deslizar por um cabo de aço a 50 metros de altura e, aproximando-se da lagoa, pular para dentro das suas águas. De tempos em tempos, nosso bug afunda nas areias. Mas como é um veículo leve, rapidamente nos livramos do problema. No final da nossa jornada, chegamos no Cabo de São Roque, um lugar especial no continente sul-americano. Esse é o ponto do continente mais próximo da África, que foi importante durante a Segunda Guerra Mundial. Se o lugar é especial, assim o é também a vegetação do cacto mandacaru, que é uma prova de que o clima é seco, apesar da proximidade do mar e do Equador. Outra cena aqui é a Árvore do Amor, que parecem duas árvores entrelaçadas. Um tanto quanto esgotados, voltamos para o rio Potengi, em Natal, quando já está escurecendo. Atravessando o rio num ferry, do lado da cidade, vamos em direção ao Porto dos Pescadores, sem hesitar, para ver o mais fabuloso pôr do sol de Natal, acima do rio Potengi.
Paisagem do nascer do sol no dia seguinte. Adeus, Natal, a cidade do sol. Não será, vou viver melhor sozinho. E se for mais fácil pra me perdoar, o amor, às vezes só confunde a gente, não sei. Mas você pode ser indiferente. O amor, às vezes só confunde a gente, não sei. Mas você pode ser inadimplente, coração. Mas sempre o coração fala mais alto que a razão. O Edson sabe o que é isso, né, Edson? É isso aí. O cabo apaixonado, cara anda léguas. 10 anos de praia, né, Michel? Pode crer.